Ok, irmãos, vamos nesse momento e oportunidade meditar na palavra do Senhor. Coincidiu de passarmos pelo Dia dos Pais, exatamente em uma lacuna, já tendo terminado uma série, antes de começar uma outra. Então, pensando em algum texto que pudesse falar a todos, e de certa forma chamar a nossa atenção, nós homens, nós pais, e aplicar a todos nós, gostaria de aproveitar a oportunidade e olhar junto com os irmãos em Deuteronômio, capítulo de número 6. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos assumir de que a palavra do Senhor, ela é o nosso referencial. É ela quem estabelece a verdade a qual devemos não apenas seguir, mas o como fazer também. Ela, a verdade estabelecida que mostra para nós a verdade que precisa ser abraçada nas nossas vidas. Então, Paulo vai escrever em 2 Timóteo 3,16, dizendo que a palavra inspirada mostra o que é verdadeiro. Então, o padrão da verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre a mim, sobre a sociedade, sobre salvação, sobre a vida cristã, sobre o assunto que nós pensarmos no que tange o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, a verdade é estabelecida pela palavra de Deus. Então, quando nós pensamos nessa sublime tarefa de ser pai, consequentemente, ser mãe, ou termos sobre a nossa responsabilidade alguém para instruir, como faremos, o que faremos, quando faremos? A palavra de Deus é o padrão, a palavra de Deus é o referencial que vai dar para nós o norte, a qual devemos fazer, a qual devemos seguir. E quando nós olhamos a palavra do Senhor de maneira geral, Deus, que é perfeito, estabelece responsabilidades para cada um de nós. Responsabilidades para a mulher, como esposa, como mãe, responsabilidades para o pai como esposo, como marido, responsabilidades do crente para com a sociedade, do crente para com a igreja. Então a palavra do Senhor é quem estabelece esses padrões. Quando nós olhamos para o homem, nós vemos Deus o dotando da responsabilidade de ser o líder. E líder é aquele que aponta o caminho, líder é aquele que vai à frente, líder é aquele que direciona, aquele que absorve, vamos dizer assim, os problemas e assume as responsabilidades. A Bíblia coloca sobre o homem esse papel. A Bíblia coloca sobre o homem o papel de ser ele o representante de Deus dentro do seu lar, como um sacerdote do lar. Então é o homem quem deve, assumir o papel de saber aonde que cada um está na vida espiritual, dentro de casa. É aquele que como se fosse o sacerdote do Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que se colocava entre o ofertante e o Deus que recebe a oferta, estava o sacerdote. Então, hoje isso não existe, Todos nós temos acesso a Deus, mas o homem é aquele que tem a responsabilidade de que, olha, eu irei conduzi-lo a Cristo, eu irei ensinar as verdades de Deus, eu irei apontar o caminho para a família. Essa é a palavra de Deus estabelecendo essa responsabilidade. Agora, como posso eu, homem, marido, pai, corresponder ao padrão que Deus estabeleceu? Como que nós podemos corresponder? Não apenas o homem, pai, marido, mas como que correspondemos a esse padrão de Deus? Então, eu penso que o texto de Deuteronômio, em alguns assuntos, ele é basilar. Ele estabelece a base, ele nos mostra o caminho. Mas antes de ler o texto,
Deixa eu contextualizar, né? O que está acontecendo historicamente aqui com o povo de Israel? O povo já havia saído do Egito. Deus já havia libertado o povo de Israel do Egito. O povo já havia, tido a primeira oportunidade, após cerca de 40 dias de caminhada, de entrar na terra prometida. E por falta de fé, para quem esteve nas últimas EBDs, inclusive hoje, por falta de temor a Deus e por causa de temor aos homens, o povo não entra na terra prometida. O povo sucumbe diante da sua falta de fé e caminha por 40 anos no deserto, até que Deus, provasse cada coração ali. E, mais uma vez, o povo está para entrar na terra prometida. Esse é o contexto, histórico. O povo vai entrar na terra que Deus havia para Abraão, Isaque e Jacó prometido, que eles habitariam, que eles possuiriam. Geograficamente, o povo está nas campinas de Moabe, o povo consegue visualizar do outro lado do rio Jordão a terra prometida. E o Senhor, que é um Deus cuidadoso, que é um Pai presente, que é aquele que se preocupa com o bem-estar, não apenas físico, mas principalmente espiritual de cada um dos seus filhos, tem demonstrado amor, graça e misericórdia para com essa nação teimosa, rebelde, desobediente. E uma das coisas que Deus está preocupado aqui, nesse contexto, é com o futuro. O que será desse povo ao cruzar o rio Jordão? Do lado de lá do rio, não é que existia apenas mata para ser desbravado, campos a serem conquistados. Era uma terra habitada, era uma terra que possuía muitas nações. E essas nações do lado de lá tinham seus deuses, até porque não existe nação, tribo, povo no mundo que não tenha um sistema de adoração. Todos têm um sistema de adoração. Sem a clareza da palavra de Deus, adoram um Deus errado, adoram um Deus falso. Quantos contatos com tribos indígenas, com povos longínquos, sem contatos, ao perceber-se pelo contato que ali existia o quê? Um sistema de adorar algo maior do que eles. Às vezes o sol, às vezes a árvore, às vezes um rio, às vezes alguma coisa, o vento, que é um espírito que... Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de nós, a necessidade de nos curvarmos diante de algo que é maior do que nós. Hoje na EBD, novamente, por que devemos temer a Deus? Por uma questão de design, uma questão de desenho, de projeto. Nós somos projetados para adorar, nós somos projetados para devotar obediência, reverência, temor a alguma coisa superior a nós. Sem a clareza da palavra de Deus, faremos isso nas mais diversas direções possíveis. E do lado de lá do rio Jordão, estão povos que adoram outros deuses. Então o povo sai do Egito com o seu panteão de deuses, e o povo irá entrar numa terra prometida, na terra que mana leite e mel, onde está densamente povoado de nações com culturas próprias. O povo de lá já tem entendimento de como se vive a vida, o que fazer diante de situações adversas, como proceder diante de situações assim, em relação a isso, em relação àquilo. O povo tem cultura, e o povo tem seus deuses a adorar. E o Senhor, preocupado com a nação de Israel, estabelece em Deuteronômio, capítulo de número 6, o que seria o compromisso de Israel para com os seus filhos, para com a próxima geração, para que eles não chegassem ao ponto de não saber quem é o Senhor. E ele coloca essa responsabilidade sobre os líderes, ele coloca essa responsabilidade sobre os homens, sobre os pais. E esse é o texto que nós vamos ler nesse momento. Ventinho de onde está me cobrando, Nos diz assim, capítulo 6, versículo 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus,
me encarregou de lhes ensinar. Moisés está escrevendo e dizendo, Deus me mandou escrever e ensinar vocês essas coisas aqui. E Moisés está escrevendo. O povo está acampado, esperando a revelação de Deus para poder entrar na terra prometida. Todo o livro de Deuteronômio se dá em cerca de 30 dias em que Moisés está no monte. E Moisés diz, eu vou escrever o que Deus está me mandando dizer a vocês. Versículo continua e diz o seguinte, não deixem de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Verso 2, vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tema o cuidado de obedecer, e tenha o cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Olha o que Deus dá a Moisés, e Moisés escreve ao povo, versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, Ele é o único Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e seus portões. Então, irmãos, aqui está o texto a qual me refiro, como sendo a preocupação em que Deus estava nesse momento tendo com Israel, do que seriam as próximas gerações, de como procederia o povo na terra que eles iriam habitar, de como o povo se manteria ou não firme em temor, em adoração com o Senhor, Deus de Israel. E a primeira grande verdade a ser estabelecida é que Deus é o único Deus. Eles saíram do Egito, onde tinham centenas e milhares de deuses, estão entrando numa terra que tem dezenas e centenas de deuses, mas Moisés escreve e quer que o povo de Israel tenha solidificado que o único e verdadeiro Deus, existe só um, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel. Então não há dúvida, não há dificuldade em entender que Deus é um único Deus. E baseado nessa verdade de que Deus, o Deus verdadeiro, é um só, então ame a esse Deus, devote a esse Deus todo o seu coração. É o que diz aqui, ó, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Por algumas oportunidades eu já tenho repetido isso aqui, né, falando de amor, que amor não é sentimento. A cultura, o pensamento, né, secular aí fora, coloca amor na prateleira, na categoria de emoções, de sentimento. E aí, né, falamos e ouvimos, né, eu te amo, e te amo de todo o coração. Ah, eu amo isso, eu amo aquilo, mas tudo na categoria de quê? De sentir, de gostar daquilo. Agora, quando a Bíblia fala, e fala muito sobre amor, né? A Bíblia tem muito a dizer sobre amor. A Bíblia não coloca amor na categoria, na prateleira de emoções. Não está nesse lugar o amor. O amor está na prateleira da vontade, da volição, da atitude. Amor está na prateleira não do que se sente, mas do que se faz. Quer ver? Eu já vou falar um versículo,
vocês projetam aí rapidamente, de novo, né? O pessoal lá está afiado hoje, né? A Bíblia fala que Deus nos amou, que Deus amou ao mundo, que Deus amou o pecador. E isso é uma grande verdade. Qual que é a prova de que Deus nos amou? Será que Deus deu, né? Deus foi lá na sua foto, no seu store, no seu alguma coisa, e deixou um like lá para você? Deus te fez uma publicação na sua timeline, Deus colocou um coraçãozinho lá para você, é isso? Essa é a demonstração bíblica de que Deus nos amou? Não! A demonstração bíblica do amor de Deus para conosco é que Ele fez algo. E o que Ele fez? Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Olha só, 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João 4, 9 nos diz: Deus mostrou quanto nos ama, ou nos amou, ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. O amor de Deus por nós não é porque Ele sentiu alguma coisa por nós, não é porque Ele esteve atraído por nós, de alguma forma nós temos algo de interessante a oferecer a Deus. Não, Deus nos amou, e o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele é demonstrado através do que Ele fez, não do que Ele sente ou sentiu, mas da atitude feita. O maior capítulo reservado na Bíblia para falar do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13, capítulo do amor, tem uma parte, se não me engano, a partir do versículo 4, que vai dizer o quê? Que vai ter vários... Projeta lá para nós, eu tinha apenas mencionado aqui, 13, mas o tempo vai permitir, acho que 13 é a partir do 4, deixa eu ver. Paulo vai falar sobre o amor e vai dar várias características, várias demonstrações, manifestações do amor, e olha só, nenhuma está na prateleira de emoção ou de sentimento, mas de atitude. Ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. O que você tem hoje que você está feliz? Eu estou sentindo paciência, eu estou sentindo bondade, é assim? Não, ou você é ou você não é, praticamos ou não praticamos, temos ou não temos a paciência. Mas o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor não é presunçoso, o amor não é orgulhoso, nem grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Não aguento mais. Falta amor. Amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Nunca deixa de acreditar. Sempre tem esperança. E sempre se mantém firme. Nenhuma dessas características aqui é algo que nós sentimos. Não é emoção. É ação. Então eu não tenho que sentir amor, eu tenho que decidir amar. É uma escolha que nós fazemos. Então, no caso do judeu, esse amor, ele não se traduzia em algo materializado, como a idolatria. Os povos que estão do lado de lá do Jordão, tinham o seu amor expressado no quê? Em um pedaço de uma escultura, muitos deles. Então se dobravam diante daquilo, demonstrando o quê? Amor. O judeu não era dessa forma. A Bíblia não apresenta amor dessa forma. Na Bíblia, o amor está ligado ao quê? A obediência, aquilo que se faz, aquilo que se pratica. É o modo como nós vivemos. Evidencia amor. É isso que a Bíblia irá apresentar como sendo o quê? A realidade de alguém que ama o Senhor. Diversos textos, vou citar apenas, usar João capítulo 14, 21, que vai dar base para qualquer argumento nessa direção. Olha só, amor não é o que se fala.
Ah, por que eu sei que você me ama? Ah, porque falou que ama. Mas essa não é a base. A base bíblica é o quê? Atitude, sempre. Sempre foi atitude. Olha só, Jesus dizendo: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me voltarei a cada um deles. Está falando de amor. Ao falar de amor, está falando do nosso amor para com Deus, está falando do quê? De obediência. Quem ama a Deus, inevitavelmente, obedece ao Senhor. Não adianta nada sentir um negócio diferente com aquela determinada música que eu tanto gosto. Tem um monte de música aí que faz a gente, né? Navegar. Tem umas músicas gostosas de ouvir, né? O dia que você está meio melancólico, o dia que você está meio que precisando dar uma chorada, vai para a música. A música é boa para isso. Tem uns acordes, tem uns acompanhamentos, tem uns negócios, e aí a gente chora e faz coraçãozinho, e diz que ama a Deus. Isso não vale de nada. Isso não é nada, isso não é expressão de nada, verdadeiramente falando. Não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é, né, é algo negativo. Não estou querendo construir essa ideia. Eu estou dizendo que essa não é a base de uma vida que diz eu amo a Deus. Você quer ver um crente que ama a Deus? Nós já a gente vai, né, a caminhar aqui. Mas amor é o quê? É obediência. Quem estabeleceu isso? Não foi eu. Se fosse eu estabelecendo isso, eu ia na linha do sentimento, que é mais fácil sentir do que fazer, não é? É igual eu falei, bota uma música aí, né? Um fone de ouvido, dá uma meditada, pronto. Eu não sei você, eu me arrepio, ou arrupio, sei lá como é que fala, né? Com algumas coisas, dá um negócio, né? Pronto, é amor, isso é amor. Seria mais fácil. Mas como não foi nós que estabelecemos, não fui eu que estabeleci, como Jesus estabelece, aquilo que é amor, Ele diz o que é. Aqueles que aceitam meus mandamentos e faz o quê? Não é só aceitar no sentido, eu recebo. Como Israel muitas vezes, tudo que falou o Senhor, nós cumpriremos, nós obedeceremos. Eu quero Jesus na minha vida, eu aceito essa palavra, eu tomo posse disso. Tá, então ama o Senhor? Não. Aqueles que aceitam meus mandamentos e faz o que com eles? Pratica, obedece. Esse é quem ama a Deus. Esse é quem ama Jesus, está falando. E sabe o que vai acontecer com aquele que me ama? Ele diz, ele será amado do meu Pai. E eu amarei. E eu revelarei, e me revelarei a cada um deles. Olha a consequência boa e gradativa, né, progressiva, positiva na vida de quem verdadeiramente ama a Deus. Primeiro ele obedece. Ele é um crente de obediência. E um crente de obediência, ele é amado por Deus. E esse crente de obediência amado por Deus, ele é aquele a quem Jesus se revela. Quantos crentes carentes da revelação, mas quantos desses crentes carentes da verdadeira revelação estão afincadamente, né? Não sei se existe essa palavra, mas estão mergulhados na cabeça atrás de revelação, atrás de algo que possa surgir para preencher, algo para me elevar desse patamar, um outro patamar, onde a minha vida vai ser vitória, e glória, e vitória, e vitória. Vai acontecer nunca. Não existe isso. Tá? Historicamente, isso aconteceu muitos anos atrás, numa rua, né? Azusa, onde, né, se esperavam algo a mais para me colocar numa segunda prateleira, no segundo nível, num nirvana, onde de repente, né, a pessoa quase que não caminha, ela flutua espiritualmente. Relar nele leva choque. E revelação de Deus, tem revelação para dar, tem revelação para acontecer, tem revelação.
E a vida de obediência desse cidadão? Terrivelmente contrária aos princípios do cristianismo, de santidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, Não tem Jesus e a revelação de Jesus. Olha o texto. Quem ama, guarda. Quem ama, obedece. E esse que obedece é amado por Deus. E esse que é amado por Deus, Jesus ama e se revela a Ele. É a sabedoria divina. É o que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a unção do Santo. Nós temos. E nós não precisamos pular e rodar e ver vulto no escuro. Nós precisamos da clareza da palavra de Deus. E é isso que, voltando ao texto, é isso que Moisés está dizendo para o povo. O único Deus deve ser o objeto do seu amor. Ame a Deus de todo o seu coração. E amor é obediência. É isso que eu quis construir aqui. O israelita ia cruzar o rio Jordão e habitar numa terra cheia de outros povos. O povo ia começar olhar o jeito daquele povo viver. Os costumes, a comida, as roupas. O povo ia começar a olhar a vida social daquele povo de lá, o tipo de adoração. Mas Moisés está dizendo, Deus é o único Deus, ame a esse Deus de todo o coração. Ou seja, obedeça a tudo quanto foi estabelecido por Deus, porque a quem ama, obedece. Percebe aqui, irmãos, como que é tão difícil ensinar os nossos filhos, e como é tão simples e fácil ensinar os nossos filhos? Como que é tão fácil ensinar os filhos? Quando Deus for o objeto de amor de todo o seu coração. Acabou. Por que que é tão difícil ensinar os nossos filhos? Porque o seu coração está sendo dividido com amores imorais, amores idólatras, que não é Deus. Aí fica difícil. Como que eu vou ensinar as coisas de Deus para os meus filhos, se eu não amo as coisas de Deus? Esse é o ponto aqui, percebe? Percebe a ideia? Antes de dizer o que tem que fazer, ele estabelece a verdade, Deus é o único Deus. Ame o Senhor de todo o coração. E também já tenho dito em oportunidades aqui que não é uma questão de listinha de prioridade. Primeiro lugar é Deus, segundo a igreja, terceiro a igreja, segundo a família, o trabalho, lazer, os sonhos. Não é uma questão de prioridade. É questão de totalidade. Ou então nós temos que amar a Deus de todo o coração e nada mais. Exatamente isso. Só que quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós não deixaremos de amar o cônjuge, não deixaremos de amar o filho, não deixaremos de amar, preste atenção, o trabalho, não deixaremos de amar o lazer, não deixaremos de amar os sonhos e projetos, não, pelo contrário, amaremos cada uma dessas coisas muito mais do que nós amamos agora, porque nós amaremos de forma correta, amaremos, não é que amando a Deus de todo o coração, um pedacinho pequeno de mim, um fragmento de mim, vai ser devotado aos meus filhos. Não, quando eu amo a Deus de todo o coração, eu amo os meus filhos de todo o coração. Eu amo os meus filhos com a integralidade de tudo que eu sou, mas não concorrendo com o meu amor para com Deus, mas como reflexo do meu amor para com Deus. A esposa, o trabalho, os sonhos, o lazer, o sono, olha só. Dia de frio está sendo bom demais para... Hoje eu levantei, tomei café, botei 2 calças, 2 blusas, ia descer para cá, falei, olhei no relógio, falei, dá mais uns 10 minutinhos, fui lá de novo e me cobri de novo. Tá gostoso demais, né? Irmãos, quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós amaremos muito mais qualquer outra coisa que nós temos amado hoje. E é isso que Deus tem dito para Israel, é isso que a palavra de Deus diz para nós, ame a Deus de todo o coração.
Nós demonstramos que amamos a Deus de todo o coração quando nós damos importância ao que é importante para Deus, ao que Ele diz que é importante. Quando priorizamos o que é prioridade. Isso é demonstração de amor para com Deus. Então preste atenção, vamos fazer um exercício de prática agora. Esse é o desafio, né? Sair da teoria, né? Tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. Como que eu demonstro que amo a Deus? Então vamos lá. O que é esse livro aqui? Palavra de Deus. Revelação de Deus. A revelação especial de um Deus que se deu a conhecer. Nessa matéria, como que eu demonstro que eu amo a Deus? Que eu amo a Deus, né? Até morrer eu a vou proclamar, falando da mensagem da cruz. O que é isso? Amor a Deus. Como que eu demonstro que amo a Deus em relação à revelação de Deus? Quando eu leio, quando eu medito, quando eu estudo, quando eu me debruço nesse livro para aprender quem é o Deus que se revelou nas Escrituras. Crente que não lê a Bíblia, crente que faz pouco caso das Escrituras, eu amo a Deus, vai mentir para outro. João escreve, né, a primeira carta de João, exatamente nessa questão prática. Eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Ele fala, mas é mentira grande, mentira, não ama a Deus coisa nenhuma. Eu amo a Deus, mas eu não amo a palavra que apresenta quem Deus é. Eu não leio, eu não estudo, irmãos, não é amor, é fragmento falso de amor. O que é a oração? Senão, né, o Deus que se faz acessível a me ouvir. Dá para entender um negócio desse? Parece que a oração é tão simples, é falar com Deus, é tão simples que nós não damos conta do que está envolvido. É o Criador do universo atento à nossa oração, à nossa petição, ao nosso clamor. Como que eu amo a Deus no assunto oração? Quando eu oro, quando eu falo com aquele que está disponível para me ouvir. No assunto igreja, como que eu demonstro que eu amo a Deus? No assunto igreja, quando eu dou o devido valor àquela que é a noiva de Cristo, aquela que foi comprada com o sangue de Cristo. E se eu sou membro, se eu estou inserido neste corpo, e eu digo que eu amo ao Senhor, então eu participo, eu estou presente, porque é assim que adoro o Senhor, é assim que eu respondo de forma prática, que eu amo aquele que eu digo amar. É quando eu me envolvo com o que Ele diz para me envolver, é quando eu faço o que Ele diz que eu tenho que fazer. E no assunto igreja, o que é a igreja? É a reunião dos santos em Cristo Jesus, é a unidade, é a comunidade. Crente desigrejado, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, ama nada, não está servindo coisa nenhuma. Deus vai revelar os propósitos dele para a sua vida, vai nada, vai morrer com essa esperança cega e doentia, porque o Deus que se revela nas Escrituras comprou a igreja com seu sangue e age no mundo através da igreja. Amar a Deus é estar em uma igreja. Amor é prática, amor é o que se faz, não é o que se diz. O pai que diz para o filho não estar na igreja, porque ele tem que estudar para uma prova, não estar na igreja porque amanhã vai ser um dia especial, tem que acordar mais cedo. Pai, você não percebeu, isso não é, tá? E isso inconscientemente, você está plantando uma semente falsa de amor. E eu sempre sou cuidadoso
penso que sim, em não querer estabelecer uma coisa que, né, nunca se pode não estar. Não é isso, irmãos. Não é isso. Há situações, há coisas que fogem ao nosso controle. Mas esse exemplo prático que dei aqui, que certamente, né, em algum momento eu já vou começar a vivenciar que o João já faz as provas da escola, né? Ô, irmãos, tem tanto tempo para estudar, tem tantos momentos. Deixar de estar na igreja e permitir situação dessa, de não estar na igreja por causa... Aí vai orar antes da prova, Senhor abençoa, ajuda eu a lembrar o que eu estudei. Mas percebe aqui as incoerências, as mazelas do nosso cristianismo, que dizemos amar o Senhor. Hoje eu não li a Bíblia, né, essa semana, deixa-me ser mais... Não é todo dia que né, se lê, ou que leio, mas é os exageros. Essa semana eu não li a Bíblia. Não li a Bíblia já tem uma semana. Por quê? Eu ando muito cansado, tenho que descansar mais cedo. Isso é amor a Deus? Não, não é, irmãos. Nós precisamos, né, como pais, como maridos, como igreja, entender que às vezes nós estamos demonstrando algo contrário ao que nós estamos dizendo. É uma inversão de valores e prioridades às vezes. Tenho que acordar mais cedo amanhã, então não deixo de vir à igreja, eu deixo de assistir uns vídeos até mais tarde. Eu vou dormir mais cedo. Eu tenho que estudar para a prova, ok. Eu estudo antes, eu já estudou o domingo inteiro. Mas no horário do culto, eu não posso reservar um tempo para estar no culto? Não, aí depois a gente chega em casa e vai fazer o quê? Continuar estudando? Não, agora eu vou dar uma relaxada. Por que não relaxou? A mente, priorizando outras coisas, né? O estar juntos, o reunir. O profeta escreve dizendo: o Senhor é o único Deus, ame a esse Deus de todo o coração. Ele diz: guarde a palavra de Deus no coração. Olha aí o que diz, versículo de número 6 aí. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. A ideia aqui, irmãos, de guardar a palavra no coração é simplesmente, né, primeiro entendendo que a Escritura define coração como centro da nossa vida. Com a centralidade de tudo que nós somos é representado o quê? No coração. Ora, na nossa mente, não há uma diferença entre mente e coração, mas é com tudo que eu sou. Então, ame a Deus, com tudo que eu sou, com o mais íntimo, mais profundo do que eu sou, guarde a palavra de Deus. A ideia de guardar a palavra de Deus no que é mais importante do nosso ser, que é o coração, é dizer, né, e é verdadeiramente ela ser preciosa para nós. Está no seu coração hoje pessoas que, né, são ruins? Já não, jamais. Mas o que nós queremos dizer, né, com alguém que a gente diz, né, olha, eu te amo assim, do meu coração. Seja parente, seja, né, um amigo, um irmão de sangue, ou alguém que a gente ama tanto e considera como um irmão, né, e diz, mora no meu coração. Amigo, né, coisa para se guardar no coração, conforme a música, né, conhecida. O que nós estamos querendo dizer com isso? Você é precioso para mim, você é importante para mim. Há espaço reservado no meu íntimo, né, para alguém como você. Moisés diz: guarde a palavra de Deus no seu coração. Traz a ideia de que nós precisamos meditar na palavra de Deus, tê-la sempre em reflexão a nossa mente. É isso que Deus disse para Josué, no capítulo 1 de Josué, para ele ser bem sucedido ao entrar. Não é Moisés que entra na terra prometida, é Josué. E ele diz: medite nesta palavra dia e noite,
para ter o cuidado de cumprir tudo que meu servo Moisés te ordenou, e serás bem-sucedido por onde quer que caminhares. Percebe aqui que fica tão fácil e tão difícil ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos? Se eu não amo a Deus de todo o coração, e se não está no meu coração essa palavra, como que eu vou ensinar? Como que eu vou transmitir isso a quem está sob minha responsabilidade? É impossível! É hipocrisia, é idiotice, é teatro, é qualquer coisa que não se alcançará. Porque as minhas palavras podem dizer, mas as minhas atitudes gritam. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Ela nos protege. Lembra do salmista? Quando ele disse no Salmo 119, 11, ele diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Um crente cuja palavra de Deus está no seu coração é um crente que trilha os caminhos do Senhor em obediência, em adoração. Olha lá, guardei tua palavra em meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Ela me é preciosa, ela está em minha mente. Eu tenho pensado, tenho meditado sobre o que diz a palavra do Senhor. Isso me protege do mal. Você tem meditado sobre a palavra de Deus? Você tem concentrado o seu pensamento sobre as verdades da palavra de Deus? Você tem lido, você tem ouvido a palavra de Deus? E aí, por último, como que consequência, às vezes, o que a gente faz? A gente pega um texto como esse e vai lá, né? Ensina aos seus filhos, inculca aos seus filhos, e gastamos todo o tempo do mundo aqui, né? Mas o maior tempo está aqui antes. Ame a Deus de todo o coração. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. E aí? Meu amigo, você vai derramar a palavra de Deus, vai transbordar da palavra de Deus, e aí ele direciona isso para os filhos e diz: ensina aos seus filhos. Aproveite cada oportunidade. Ensine, coloque, literalmente, coloque dentro da cabeça deles uma palavra de consolo para os pais. Criar filhos é treinar, é treinamento. Mas eu não aguento, eu já falei 10 vezes. 10! É 10 milhões de vezes, é isso mesmo. É treiná-los no caminho da verdade. Nós tivemos aí as Olimpíadas, né? Parece que se encerrou hoje, né? E eu acho que já 2 ou 3 Olimpíadas que eu não acompanho quase nada, embora eu gosto de ver os esportes, mas, rapaz, ser marido diminui o tempo da gente. Ser pai, ser marido, ser pai de 3, ser pastor e ainda inventar de estudar, lascou, Vitor. Malemar é uma olhadinha na internet aqui para ver alguma coisa, né? Esses dias eu estava trabalhando lá e a ginasta ia pular e era o ouro, aí eu dei uma paradinha aqui para olhar lá, né? Aí eu consegui ver. Então, o que acontece? Voltando aqui, o que já perdi, nem sei onde estava, né? Nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades para ensinar, para treinar. É treinamento. As Olimpíadas entrou no seguinte, né, raciocínio. Nenhum atleta está ali sem ter repetido aquilo milhares de vezes. Aquele movimento, aquele salto, aquele lançamento, é treinamento. Aquilo faz, né? Para nós é impossível. Eles fazem quase que no automático, está decorado. Criar filhos é treiná-los no caminho da verdade. Eles vão errar, eles vão desobedecer, e a gente vai pegar e vai fazer o quê? Corrigindo, ensinando no caminho. É aqui, não é aqui, é acolá, vem aqui de novo. Se precisar, nós dá uma esquentadinha. Viu? É bíblico. Mas sabe por que fica tão difícil, tão pesado e insuportável transmitir isso para os filhos? É porque Deus não é o bem maior da sua vida. Como que eu vou ensinar algo tão difícil? Como que eu vou treinar alguma coisa tão difícil e ainda mais sem ser aquilo que preenche o meu coração? Não vou. Eu vou fazer meia boca, eu vou dar um jeito. Não,
Quem ensina é a igreja, quem ensina é... Pronto, aí tem ensinado de forma tão... Né? Aí a gente larga para a escola, olha, para a escola, irmãos. Se nós não fizermos um trabalho de educação religiosa dos nossos filhos, seriamente, irmãos, quem que vai ganhar? É quem tem o maior tempo com eles, é a escola. Nós trabalhamos, nós saímos, nós temos tempos, né, diminuídos aqui. A igreja, vamos pegar a igreja. Tem um bocado de gente que confia mais na igreja do que no próprio ensinamento, que seria a responsabilidade de cada um. A igreja, tá. O que a igreja faz? Muito pouquinho. A igreja proporciona um bom ensino, um bom ambiente. Quantas vezes por semana? Domingo e na quarta. Se você vier todas as programações da semana, vamos pensar rapidamente. 1 hora de EBD, e agora aqui, 45, 1 hora de pregação, que eles estão lá. Então deu quanto aí? Vamos colocar tudo 1 hora. 1 hora EBD, 1 hora culto, de domingo aqui, e 1 hora na quarta. Quantas horas na semana? Uau! Excelente! Né? Tá. Quantas horas ele passa lá na escola? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não sei exatamente aí. Né? Da 20 horas por semana. 20 horas por semana. Hã? É às 7 às 11, é isso? 7. 8, 9, 10, 11, meio-dia. 5 horas. 5 vezes 5? 25. Me induzindo ao erro ainda, Rodrigo. Poxa, é que você não considerou das 7 a meio-dia, você veio até às 11. Tá bom. Só 4, então tá bom. Não vamos brigar agora no final da mensagem, para não perder o raciocínio. 20 horas, tá bom? 20 horas, convivendo com pessoas que amam a Deus, que ensinam os princípios da palavra de Deus, é isso? Com coleguinhas que estão ali para servir a Deus, é isso? Tá. Você tem 3 horas da igreja na semana, isso é, eu não contei que você falta, hein? Não contei. E 20 horas na escola, quem que vai ganhar? O que vai ser inculcado na cabeça dele? As coisas de Deus, não. Uma questão de lógica, simplesmente por isso. Por isso que Moisés diz, aproveite cada oportunidade, levantando, sentando à mesa, indo pelo caminho, voltando, aproveite cada oportunidade para ensinar que Deus é o único Deus. Meu filho, você tem que amar esse Deus de todo o seu coração. Você tem que fazer a palavra de Deus estar presente e guardada no seu coração. Mas sabe como que isso é impossível? Quando não é para mim. Quando eu não amo a Deus de todo o coração. Quando eu tenho brigado com Deus e reservado no meu coração espaço para tantas outras coisas. Quando a palavra de Deus não é o meu bem maior. Vai ser impossível, simplesmente. Não só impossível no sentido, eu não consigo. Mas vai ser impossível no sentido de também vai ser chato. Vai ser esgotante. Você não vai aguentar, você vai chutar o balde. Por quê? Porque é um treinamento. Exige de nós. Então, nesse dia dos pais, é um grande privilégio ser pai. Mas muito mesmo. Mas é uma responsabilidade enorme. Nenhum de nós seremos perfeitos. Nunca. E a Bíblia não cobra isso de nós. Mas fica tão mais fácil quando amamos a Deus de coração. Você já teve que pedir perdão para o seu filho, sua filha, para os seus filhos? Mas é ruim, hein? É ruim. Porque com isso você está reconhecendo, né? Eu errei. Mas sabia que são muitas as oportunidades de ter que reconhecer e pedir perdão? E precisamos. Sabe quando nós conseguimos fazer isso? Quando nós estamos cheios de Deus. Cheios de nós mesmos? Oxe, eu vou lá e ainda piso na cana trilhada, não é? Errei, massacrei, vou lá e ainda sapatei por cima, né?
Isso é cheio de si, cheio de orgulho. Estou dizendo que cheio de Deus não corrige, não. Corrige, tem que corrigir. Na verdade, cheio de Deus corrige. Cheio de si não corrige. Cheio de si inventa 200 milhões de métodos para não pregar um negócio chamado vara, tá? E corrigir o filho, e aplicar no filho. A vara da disciplina. Na medida certa, com a proporção certa. Quem ama, corrige. Filho tem que ser corrigido. Provérbios vai dizer, quem odeia o seu filho, esconde a vara da disciplina. Método de supernâneo, de acho que for. Método de tudo. Cantinho de pensamento. Que com a criança com coração astuto, a estutice, a tolice vai encontrar dentro de si num cantinho do pensamento. A razão da vida. Meditou no erro. Não, ela tá te xingando ali no cantinho do pensamento, igual eu fazia, igual você fazia com o pai e a mãe. Vai dizer que não, rapaz. Eu ouvi essa semana do meu, rapaz. Um pedido de perdão, porque enquanto tá bravo lá, tá, né? O pai tá. Por quê? Porque o coração é pecaminoso. Aí você acha que a solução do problema é encantoar lá para. Chama ali né? Não tá comum a expressão, né? Chama que esquenta. Isso é amor a Deus, tá? Só para encerrar. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que nessa tarefa árdua, o que nos dá esperança é que a palavra de Deus está revelada. Nós podemos ler, tá? Podemos ler para errar menos. E o que nos dá esperança é o seguinte, que embora nós gostaríamos, nós não temos acesso ao coraçãozinho do nosso filho, né? Não temos. Mas Deus tem. A gente quer que Deus direcione para o que é valoroso, para o que é espiritual, não é? Essa é a nossa oração. Para que Deus salve, para que Deus no futuro tenha a pessoa certa para um casamento. Então faz o que é correto. Faz o que é correto para que Deus seja o Senhor do coração dessa criança quando ele for jovem, quando ele for adolescente. Então, fazer o que é correto é você amar a Deus de todo o coração. É você guardar a palavra de Deus e você ensiná-la ao seu filho. E aí, aquele que tem acesso ao coração do seu filho, ele vai incliná-lo onde ele quiser. Então, também nessa tarefa é consolador saber que as consequências não estão sobre a minha responsabilidade. Faça o que é correto. A sua responsabilidade é fazer o que é correto e deixar aquele que tem acesso ao coração acessar o coração. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua palavra que é clara, verdadeira e nos mostra o caminho. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de ser pai, de poder ensinar, influenciar e ao mesmo tempo a nossa pequenez diante de tudo isso. Que o Senhor nos capacite, nos ensine, nos instruindo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Já deram um grito aí avisando que vai ter alguma coisa, é? Então tá bom. Lembrando.